Olá, me chamo Saulo de Matos Barbosa e eu vou apresentar o trabalho intitulado Prevalência e Incidência de Dor Crônica com Característica Neuropática em Pacientes com Câncer da Região de Cabeça e Pescoço. Esse trabalho ele foi desenvolvido conjuntamente com a doutora Luciane Lacerda Franco Rocha, o doutor João Batista Santos Garcia e o doutor Antônio Sérgio Guimarães. Bem, antes da gente falar sobre dor neuropática em pacientes com câncer, a gente precisa entender primeiro o que é o câncer. Então, por definição, câncer é uma doença que ela é derivada de modificações no genoma celular. E essas modificações, elas podem ser influenciadas por fatores ambientais. Quando a gente pensa em dor em pacientes com câncer, temos que ter em mente que a dor, ela pode se originar do tumor primário em si, ou seja, pelo tumor no sítio inicial da lesão. Ela pode se originar a partir da metástase, ou seja, um ponto distante do tumor primário, onde o paciente está sentindo dor, ou então ela pode estar associada ao tratamento, seja ela uma radioterapia, uma quimioterapia ou até o tratamento cirúrgico. E a importância de entender isso é que os estudos mostram que a dor ela é um dos aspectos mais temidos por todos os pacientes e familiares que vão submeter a tratamento para o câncer. Quando a gente tenta entender as características da dor, a dor nos pacientes com câncer, elas podem se manifestar basicamente em dois grandes grupos: dor com características nociceptivas ou dor com características neuropáticas. A dor de característica nociceptiva é aquela dor que tem características protetoras, é aquela dor que acontece devido a um trauma, a uma lesão tecidual, diferentemente da dor neuropática, que é aquela dor que ela se caracteriza por um trauma direto ou indireto que afeta o sistema somatosensorial. E a importância da gente entender a diferença entre essas duas condições é que a dor nociceptiva, ela responde muito bem ao uso de analgésicos e anti-inflamatórios, diferentemente da dor neuropática, que para você ter um bom controle, você precisa abrir mão de terapias anticonvulsivantes ou com o uso de antidepressivos. Então, o nosso objetivo foi tentar entender a prevalência e incidência de dor crônica com características neuropáticas em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, e, secundariamente, tentar entender como essa dor neuropática afetava a qualidade de vida dos pacientes oncológicos, e tentamos também identificar a presença de ansiedade e depressão nesse grupo de pacientes. Então, o nosso trabalho ele deu início após a autorização do CEP, a partir do parecer consubstanciado, que liberou o início da pesquisa. Então, os pacientes que entrevistamos, eles foram submetidos a duas perguntas: se ele tinha dor diariamente e se essa dor tinha pelo menos 3 meses, o que caracterizaria uma dor crônica. Caso ele respondesse sim, ele era incluído no estudo de prevalência. Se ele respondesse não, esse paciente não era despachado da pesquisa, ele ainda ia ser acompanhado por um período de 6 meses e ele foi incluso no grupo de incidência. Então, no estudo de prevalência, esse paciente ele ia dar uma nota na dor através de uma escala visual analógica, ele seria submetido ao questionário de dor neuropática e ele seria submetido a um questionário de qualidade de vida. Para os pacientes que responderam não, a gente estudou o sono, estudou o nível de ansiedade e depressão, e a gente ia ficar acompanhando ele durante 6 meses para ver se ele poderia desenvolver, dentro dessa janela de 6 meses, algum tipo de dor. E o que que nós observamos? Os pacientes que responderam que apresentavam dor no momento da entrevista inicial corresponderam a 20% da nossa amostra. Desses 17 pacientes com dor crônica, 8 apresentavam dor de características neuropáticas, ou seja, 8 desses pacientes não iriam responder a terapias convencionais. Quando a gente estudou a qualidade de vida, a gente percebeu que eles apresentavam um KPS amostral de 75%. No estudo de incidência, nós avaliamos 18 pacientes que apresentavam dor crônica, e desses 18 pacientes que vieram desenvolver dor crônica dentro da avaliação de 6 meses, 2 apresentavam dor com características neuropáticas. E nós encontramos uma relação positiva entre ansiedade, depressão e dor. Então, qual foi a conclusão do nosso estudo? Nós observamos uma prevalência de 47% de pacientes com dor de características neuropáticas e uma incidência de 11%. Esse estudo também mostrou uma associação positiva entre ansiedade e dor e ansiedade e depressão em paciente de cabeça e pescoço. Isso é importante, pois deixa a nossa terapia farmacológica mais assertiva
visando controlar essa dor em pacientes neuropáticos. Além disso, nos mostra a importância da gente controlar a ansiedade e depressão nesse grupo de pacientes.